a Yom Yom para o dia 20 de Adar 2, extraído de uma carta do Rebbe anterior, onde ele traz que o Alter Rebbe contou, o Shneur Zalman relatou, que entre os ensinamentos que meu mestre, o mestre do Rav Shneur Zalman, foi o Magid Mezritch, sucessor do Baal Shem Tov, e o Alter Rebbe Rav Shneur Zalman era dos alunos mais jovens do Magid Mezritch. E assim ele contou que entre os ensinamentos que ele escutou do seu mestre do Magid, ele me disse em Yechidut. Esse é o ensinamento que ele recebeu do seu mestre em audiência pessoal, porque como nós vamos ver, de certa forma, isso dizia respeito a uma missão pessoal, particular, que o Alter Rebbe deveria assumir. Então, entre os ensinamentos ele escutou do seu mestre, no decorrer do tempo, dos anos que ele esteve próximo dele, teve algumas audiências particulares, e ele escutou em Yechidut, entre outros ensinamentos, havia um sobre o versículo que consta nas Parshiot, nas porções da Torá que são lidas em torno dessa data, relacionado com a oferenda no templo e o altar. Um fogo perpétuo deve arder sobre o altar, não se extinguirá. Ou seja, há uma mitzvah da Torá, uma mitzvah dupla, tanto um preceito positivo, que haja sempre um fogo ateado, um fogo sobre o altar, um fogo perpétuo deve estar ardendo sempre sobre o altar, e não se extinguirá, lo tichbe, não pode se deixar apagar. Sempre tem que estar, então, um preceito positivo, que haja sempre fogo sobre o altar, e um preceito proibitivo, não permitir que essa chama se apague. Em termos espirituais, elaborou esse assunto Magid Mezritch, explicando para o seu aluno, discípulo Rav Shneur Zalman, saiba que apesar de o fogo descender do alto por iniciativa divina, nos contam os nossos sábios, assim é trazido também, o Zohar descreve que havia uma labareda, como em forma de um leão, etc., que isso era um dos fenômenos milagrosos e sobrenaturais que acontecia no templo, que quando eram colocadas as oferendas sobre o altar, descia um fogo das alturas e consumia essas oferendas. Isso era como um sinal, simbolizando de que as oferendas foram aceitas de bom grado. Mas aqui se diz que por mais, nós vemos dessa mitzvah da Torá, dessa instrução bíblica, por mais que vinha um fogo das alturas, por mais que descia um fogo do alto por iniciativa divina, mesmo assim havia a mitzvah trazer um fogo comum. É uma mitzvah da Torá se fazer, não se basear no sobrenatural, no milagroso, por mais elevado que seja, mas havia essa mitzvah de trazer um fogo, ou seja, atear uma fogueira, um fogo comum feito pelo homem, pelo ser humano. E o significado místico espiritual disso é que a iniciativa do homem desperta a iniciativa divina. Ou seja, mesmo em termos espirituais e buscando a conexão com o Criador, o ser humano não pode apenas esperar que a iniciativa venha de cima, que Deus lhe mostre o caminho, Deus lhe abra as portas, Deus lhe estimule e lhe mande inspiração e motivação para ele evoluir. Não. Se fala que a iniciativa deve partir de nós, a iniciativa deve vir de baixo, nós devemos tomar a iniciativa dianteira, nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos nos esforçar, nos empenhar. A iniciativa do homem, daí sim, depois que nós damos o primeiro passo, a iniciativa do homem desperta a iniciativa divina. Em reação à iniciativa do ser humano, então vem como reação disso, desencadeia-se a iniciativa divina, pois o espírito atrai outro espírito e evoca um espírito. Se fala que esse é um conceito que se fala que quando uma pessoa faz um gesto espiritual, então o espírito atrai como resposta outro espírito, uma reação espiritual também, e evoca um espírito ainda mais elevado. Isso atrai e evoca uma energia espiritual ainda mais elevada. Isso significa
tudo na linguagem mística, o espírito inferior, ou seja, o nosso despertar, a nossa iniciativa do ser humano, procurando se espiritualizar, se elevar, liberando energia espiritual. Então, o espírito inferior, que isso é o chamado aqui, atrai o espírito superior, isso desencadeia como reação a atração de uma energia espiritual suprema, superior, o qual, por sua vez, atrai um espírito espiritual de nível cada vez mais e mais elevado. Por isso ele nos explica, daí a necessidade mesmo que descia sobre o altar, um fogo, uma labareda vinda das alturas, vinda de cima. Mesmo assim, isso não nos isentava, pelo contrário, é uma mitzvah da Torá, que nós façamos a nossa parte, que nós ateemos o fogo, que nós acendamos o fogo sobre o altar, e ainda devemos zelar para que esse fogo não se extingua. É uma mitzvah positiva acender o fogo sobre o Mizbeach, Mizbeach é o altar, isso na época do Beit HaMikdash, e em termos espirituais, como nós já explicamos outras vezes, as leis que vigoram no Beit HaMikdash, no teor espiritual, elas são vigentes também na vida de cada um de nós, porque cada um de nós deve fazer da sua própria vida um santuário para Deus. Então, hoje, na ausência do Beit HaMikdash físico, por enquanto, isso aplica-se ao altar, que é o homem. Ou seja, o ser humano que quiser fazer uma oferenda, como nós já vimos a explicação do Alter Rebbe sobre isso, de vocês a Deus, ou seja, que a oferenda deve vir da própria pessoa, a pessoa deve dar de si, doar de si, mais do que trazer a oferenda, o sacrifício, o animal, etc. A pessoa tem que dar e doar de si, a pessoa tem que saber estar pronta de sacrificar algo de si própria, do seu ego, dos seus desejos, dos seus interesses, etc. Não é? Então, essa é a receita para a pessoa que quer se aproximar a Deus. Porém, aqui ele elabora mais o assunto e nos diz que não basta trazer a oferenda. Por mais que a pessoa esteja ofertando algo, mas apenas isso por si só ainda não é suficiente. É preciso acender o fogo sobre esta oferenda. É preciso que, junto com a oferenda, talvez a pessoa está fazendo concessões, abrindo mão de desejos, paixões, interesses, etc. Isso já é algo sublime, algo elevado. Porém, ele nos fala que apenas isso ainda não é suficiente. É necessário haver aqui um fogo. É necessário haver calor humano. É necessário, assim como o fogo, ele aquece e também ilumina. Então aqui é necessário também que haja entusiasmo, que haja vibração, que haja fervor, calor humano por trás daquilo que a pessoa faz em termos espirituais, visando aproximar-se de Deus. É preciso acender o fogo sobre esta oferenda, que é de vocês. A oferenda, como nós falamos, deve partir da própria pessoa. E é necessário que isso seja feito com fervor. Esse é o fogo, isso representa o fogo sobre o altar. E aqui, baseado no versículo da Torá, ele enfatiza que esse fogo, lotirbe, não se extinguirá. Não pode se extinguir, não se extinguirá. Ou seja, mas aqui ele dá uma interpretação adicional dizendo que através desse fogo, quando houver fervor, calor humano, entusiasmo, vibração, extinguir-se-á o não. O que for negativo não irá se extinguir, significa não irá se apagar, significa que o fogo irá apagar o não. Não irá se apagar. O não irá se apagar. O que é o não? As coisas negativas. Ou seja, o que é capaz de queimar essas, entre aspas, calorias físicas materiais, esses excedentes materiais, materialistas, interesseiros, egocêntricos que nós temos, quando nós queremos nos aproximar de Deus, quando nós queremos trazer uma oferenda, dar de si próprios, é necessário ter o fogo, é necessário ter a vibração, o calor humano, o fervor, e esse fervor não se apagará. Significando também, não só que sempre a pessoa deve agir com entusiasmo e com vibração, mas se fala que essa é a fórmula e a receita para o não se apagar. Para apagar o não, para apagar o lado negativo, para apagar tudo aquilo que se opõe ao positivo e ao sagrado. Esse era o ensinamento que o Alter Rebbe Rav Shlomo Zalman escutou do seu mestre, o Maggid Mezritch, em audiências pessoais. E ele aqui enfatiza
que este ensinamento meu mestre repetiu diante de mim 10 vezes. Com que objetivo? Para gravá-lo. O Alter Rebbe, como se fala, para bom entendedor, meia palavra basta. Seguramente ele era bom entendedor, mas aqui se tratando de um tzadik, de uma alma matriz, de um líder espiritual da geração que era o Magid Mezrich, ele fez questão de transmitir esse ensinamento para o Alter Rebbe nada menos que 10 vezes, com intuito, com objetivo para gravá-lo nos 10 poderes da minha alma. Assim falou o Alter Rebbe, para deixar isso embutido fortemente nos 10 poderes da minha alma, os 3 poderes intelectuais, os 7 poderes emocionais, e me disse, o Magid Mezrich falou para o Rav Shneur Zalman, você, meu discípulo, você mais do que qualquer um, precisa deste fogo perpétuo, pois você foi encarregado de extinguir um grande não. É sabido que a sua origem, que era da Lituânia, que era o berço da intelectualidade judaica, onde se encontravam os grandes eruditos, talmúdicos, etc. De lá vinha o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, e essa foi a sua área de atuação. E por isso ele, mais do que todos os outros, sofreu uma grande e enorme oposição, que acabou levando ele com falsas acusações, até ser encarcerado, etc. A atuação dele era mais difícil, até colegas dele preferiram fazer aliyá, ir para Israel, dada a perseguição que eles estavam sofrendo. E o Magid Mezrich, sabendo disso, que a missão do Alter Rebbe, ainda mais com a vertente do Chabad dentro do Hassidismo, seria algo que enfrentaria muitas dificuldades, com muitos obstáculos, então ele falou para ele, por isso repetiu esse ensinamento por 10 vezes, para gravar nos 10 poderes da sua alma esse conceito, uma vez que ele tinha um não muito grande para apagar. Um não era um lado negativo, a oposição negativa dos mitnagdim, oponentes do Hassidismo. Ele diz, você, assim falou Magid Mezrich para o Rav Shneur Zalman, você vai extinguir o Ló. Você, com o teu fervor, imbuído desse fervor, desse calor humano, desse fogo espiritual na sua alma, você vai acabar extinguindo o não, os obstáculos, os impedimentos, e Deus vai transformar o Ló em Ren, em sim. Deus irá transformar e converter o não, aquilo que é negativo, ou aqueles que antes se opunham a Hassidut, eles no final, não somente que vão deixar de se opor, mas também irão se transformar, colocando-se a serviço, em prol da disseminação dos ensinamentos hassídicos. Então esse é o sentido mais profundo do versículo, e o que nós tiramos daqui, isso foi dito em especial, em particular para o Alter Rebbe, mas para cada um de nós, isso traz a mensagem importante de que em termos de Kedushá, quando se trata de santidade, tudo deve ser feito com calor humano, tudo deve ser feito com fervor, tudo deve ser feito com entusiasmo no altar, ou seja, não basta apenas trazer a oferenda, fazer as coisas boas, mas é necessário que esteja ardendo no altar uma chama perpétua. Tudo tem que ser feito constantemente, regularmente, com fervor, com entusiasmo, com essa intensidade, com vibração. E mesmo que há, por assim dizer, o fogo de cima, mesmo que há energia espiritual que vem de cima, nós devemos saber nos automotivar, despertando esse fervor, esse calor humano, colocando a serviço da Kedushá, da santidade.